Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados, diletos irmãos, eu tenho procurado trazer uma série de mensagens cujo título é Boas Novas de Salvação. Hoje eu quero gravar o meu nono áudio. Eu quero trazer nesse áudio como ir ao céu. O tema, é como ir ao céu. Como posso garantir meu destino eterno? Muito bem, amados. Então vamos analisar esse estudo bíblico. Eu almejo gravar 25 áudios falando sobre boas novas de salvação. Então o tema de hoje é: como posso garantir o meu destino eterno? Ir para o céu. Muito bem, amados. Encare este fato. Um dia, todos nós iremos findar nossa vida terrena. O dia em que cada um de nós partiremos para a eternidade. O dia em que cada um de nós entrarmos na eternidade. Pode vir muito mais cedo do que pensamos. Então precisamos estar preparados para esse momento. Nós precisamos conhecer esta verdade. Nem todo mundo irá aos céus. Como podemos ter certeza de que somos um dos que passarão a eternidade nos céus? Cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro e João estavam pregando o evangelho de Jesus. Ele pregava a salvação através do nome de Jesus Cristo. Havia uma grande multidão que escutava a pregação de Pedro e João em Jerusalém. Foi então que Pedro fez uma declaração profunda que tem um grande impacto, mesmo nesse período atual, nesse mundo pós-moderno. E não há salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos, capítulo 4, verso 12. Assim como era então no clima atual que todos os caminhos levam aos céus, esse não é uma mensagem. Já no período de Pedro e João, as pessoas acreditavam que todos os caminhos levavam para Deus. Essa não é a mensagem correta. Há muitos que pensam que pode ter o céu sem a presença de Jesus. Eles querem desfrutar das boas promessas de glória, mas não querem ser incomodados pela cruz de Cristo. É muito menos por aquele que foi pendurado ali.
por aquele que morreu pelos pecados de todos que nele creem. Muitos não querem aceitar a Jesus como o único caminho e estão determinados a encontrar um outro caminho. Muitos querem chegar nos céus, mas sem aceitar o sacrifício expiatório de Cristo. Muitos não acreditam que Cristo é o caminho. Então busca um outro atalho. Mas o próprio Jesus nos adverte de que não existe um outro caminho. E que as consequências de rejeitar essa verdade são uma eternidade no inferno. Rejeitar a Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida é estar garantindo uma eternidade no inferno. O Senhor Jesus nos disse claramente que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá mais sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqueles que se permanecem rebeldes contra o Filho não verá a vida, ou não terá direito à vida eterna. Terá sim uma eternidade para lamentar essa rejeição. Sobre esta pessoa permanece a ira de Deus. Vamos analisar essa passagem. Livro de João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em Marcos 16:16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Algumas pessoas argumentam que Deus não fará isso, por ser um Deus de amor. E muitas pessoas argumentam que todas as religiões é um caminho que leva para os céus. Entretanto, Jesus é a luz, é a única que é a luz, ele é o único caminho. E quando rejeitamos a luz, é como se nós estivéssemos rejeitando a Cristo. Existe uma rebeldia da nossa parte. A luz, ela é rejeitada pela humanidade. A humanidade está contra Deus. Isso é real, amados. Mas Deus fornece um caminho para os céus. Deus, ele nos mostra o caminho. Nós, antes de conhecer a Cristo, merecíamos o julgamento. Mas em vez disso, ele nos dá uma maneira de escapar ao enviar o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Quer alguém enxergue isso como uma verdade abrangente? Ou queira não, mas isso é a verdade. A verdade é que os cristãos precisam manter a mensagem bem clara de que o único caminho para os céus é através de Jesus Cristo. É o único caminho que nos leva para os céus. Muitas pessoas hoje em dia têm acreditado em um evangelho transformado, não é um evangelho real.
Eu peço desculpa aos irmãos que eu estou gravando e tem pessoas ligando. Então muitas pessoas hoje em dia acreditam em um evangelho genérico, um evangelho diluído, que exclui a mensagem de arrependimento de seus pecados, que exclui a mensagem da cruz. Um evangelho genérico, diluído, que não prega o arrependimento dos pecados. Eles querem acreditar em um Deus amoroso, mas um Deus que é incapaz de trazer o julgamento, que não requer nenhum arrependimento, um Deus que não requer nenhuma mudança em seu estilo de vida. Eles podem dizer coisa como: eu creio em Jesus Cristo, mas Deus não é um Deus que julga assim. Meu Deus nunca irá enviar uma pessoa para o inferno. No entanto, não podemos ter as duas coisas. Se professamos que somos cristãos, devemos reconhecer Cristo como Ele mesmo disse, ser o único caminho para os céus. Negar isso é negar o próprio Jesus. Pois foi Ele quem declarou: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. A pergunta permanece: quem realmente vai entrar no reino de Deus? Como posso garantir o meu destino eterno? A pergunta permanece, amados. A resposta a esta pergunta, ela é encontrada na própria palavra de Deus, na distinção clara entre aqueles que têm a vida eterna e os que não têm. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Onde está esta passagem? 1 João, capítulo 5, verso 12. Está bem claro: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Aqui está falando da vida eterna, da eternidade. Porque todos nós, tanto aqueles que se professam uma fé, que se declara abertamente que é cristão, e aqueles que se declaram abertamente que não é cristão, estão aqui na terra vivo. Mas quando a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida, está falando da eternidade. Aqueles que creem em Cristo, que aceitaram o seu sacrifício como pagamento pelos seus pecados e que seguem em obediência, esses vão passar a eternidade nos céus. Aqueles que rejeitam, aqueles que não acreditam que Cristo é o Filho de Deus, ou aqueles que muitas vezes se recusam a ter uma mudança de comportamento, esses que rejeitam vão passar a eternidade, infelizmente, no inferno. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, verso 18. Por mais impressionante que o céu seja, amado, para aqueles que escolhem Jesus como sendo Salvador, o inferno será muito mais terrível para aqueles que rejeitam. A nossa mensagem deve ser convocar as pessoas perdidas a serem entregues
com mais urgência a se consertarem, a buscarem a presença de Cristo. Se eles entendessem o que é santidade e a justiça de Deus, quando eles compreendem isso, eles farão, aqueles que rejeitam Cristo, eles farão uma aliança com Cristo. Eles aceitarão a oferta. Mas quando rejeita Cristo, conscientemente sabendo que Ele realmente é o Cristo, eles estão fora dessa oferta de perdão, porque estão rejeitando o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Não se pode ler a Bíblia seriamente sem deparar com essa verdade. Não se pode tornar um cristão se não seguir essa verdade. A Bíblia deixa bem claro que existe apenas dois caminhos, mas para os céus só existe um. Existe o caminho que leva você para os céus, que é Cristo. Existe o caminho que te leva para o inferno, o pecado. Através de Jesus Cristo, Ele nos deu este aviso: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, verso 13 e 14. Então existe apenas um caminho para os céus. Aqueles que seguem esse caminho chegará lá. Com certeza ele chegará nos céus. Mas nem todo mundo está seguindo esse caminho. Quando eu analiso esta mensagem, quando eu preparo o estudo bíblico, eu interrogo: será que estou seguindo esse caminho? Será que eu estou realmente preparado para passar a eternidade? Eu oro a Deus para que Ele permita que no dia que eu partir desta terra, eu entre nos céus pela porta. Vamos analisar algum versículo para encerrar. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes ao mandamento do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno para seguirdes. Se vocês desviarem para outro caminho, indo a outros deuses esses que vocês nunca conheceram, livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Vamos analisar mais uma passagem, agora da Bíblia Católica, porque o livro de Eclesiástico contém só na Bíblia Católica. O Eclesiastes tem nas duas versões, tanto na católica quanto na Bíblia cristã. O Eclesiástico só contém na Bíblia Católica. Capítulo 15, verso 17 e 18.
O escritor de Eclesiástico diz assim: Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal está diante do homem. O que ele escolher, isso será dado. Muito bem. Então nós vemos que diante de nós, Deus propõe dois caminhos: o fogo e a água. Se tu estender a mão para o fogo, provavelmente sairá chamuscado. Se estender a mão para a água, tua mão será limpa, purificada. A vida e a morte, o bem e o mal está diante de cada um de nós. Cabe agora a escolha de cada um de nós. Eu escolho a vida. Eu escolho a água. Eu escolho o bem. Eu escolho o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus, a porta estreita, o bom pastor, o Senhor da eternidade. É a Ele que eu escolho. Graça e paz, que o Eterno vos abençoe abundantemente. Este é o meu 9º áudio falando sobre a mensagem Boas Novas de Salvação. Amém e amém e amém.